pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao estudo da unidade 6 do livro didático que vem tratando sobre a América do Sul, certo? Então, nesse primeiro momento, nós abordaremos um pouco sobre as questões gerais no que diz respeito ao continente, a parte, né, sul do continente americano. Então, tanto na economia, também nas condições socioeconômicas dos países e também algumas características do território, certo? Esse material se encontra entre as páginas 156 e 159 do livro, ok? Gente, o território, né, da América do Sul, ele é composto por 12 países e um departamento francês ultramarino, que é a Guiana Francesa. O Brasil é o país de maior extensão territorial e ele limita-se com quase todos os outros, exceto, né, o Chile e o Equador, como vocês podem estar visualizando na ilustração. A ocupação dessa vasta área, né, da América do Sul, gente, ela é uma ocupação irregular. A distribuição populacional é irregular. Por quê? Por conta de alguns algumas questões naturais, como, por exemplo, a ocorrência de áreas muito frias, como a Patagônia, né, no extremo sul, também áreas de deserto, como, por exemplo, o deserto do Atacama, no Chile, e também a vasta área ocupada pela floresta amazônica, que é pouco povoada, certo? No que diz respeito à economia, a base econômica da maioria desses países, gente, é a exportação de commodities. O que são commodities? São recursos, tá, primários, né, recursos que podem ser minerais, vegetais ou animais, e que são comercializados no mercado internacional. Eu coloquei em destaque aqui o minério de ferro, né, produzido aqui no Brasil, que é muito exportado para outros países, né. Também coloquei a produção de soja brasileira, né, que também é uma commodity de grande importância para a nossa economia. E no que diz respeito, né, à industrialização, eu destaco o Brasil e a Argentina, né, por serem os países mais industrializados. Eu coloquei a imagem de São Paulo, porque justamente São Paulo é o maior centro econômico do nosso país, mais industrializado, né? Então, coloquei em destaque, certo? Gente, no que diz respeito ao desenvolvimento socioeconômico, está se referindo aí às condições de vida, né, nesses países da América do Sul. Então, o processo de colonização, gente, ele deixou algumas marcas aqui, né, nessa organização social dos países de modo geral. Então, ele ocasionou uma grande concentração fundiária, certo? Grande concentração de terras, porque quando os colonizadores de modo geral, né, chegaram nesses países, eles não consideraram, né, a existência dos povos tradicionais que já viviam nessas áreas. Então, eles dividiram essas terras sem considerá-los e isso acabou ocasionando uma concentração muito grande, porque poucas pessoas ficaram em posse de grandes áreas, né? E muita gente ficou sem terra e até hoje ainda não tem acesso, né, à terra. Então, para viver, para morar, né, para desenvolver alguma atividade econômica. Então, essa concentração fundiária, gente, é a base aí, né, de outros problemas sociais existentes, não só aqui no Brasil, como também em outros países pertencentes à América do Sul. Então, há grandes contrastes, né, nas condições de vida entre a população de cada país também, certo? Então, dentro de cada país também há grandes desigualdades. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que as regiões norte e nordeste são as que mais apresentam, né, indicadores socioeconômicos, são as que apresentam os indicadores socioeconômicos mais baixos, se comparado, por exemplo, ao sudeste, ao sul, certo? Então, essa desigualdade ocorre também dentro de cada país. O IDH, né, desses países, eles se encontram divididos em 3 níveis. O muito elevado, certo? Que no caso, é, o muito elevado, pessoal, ele se refere ao Chile e à Argentina, certo? O elevado corresponde aí ao Uruguai, à Venezuela, ao Brasil, certo? Peru, Equador. Então, a maior parte desses países se enquadram, né, no elevado. E também o médio, né, que compreende o Paraguai, a Bolívia e a Guiana. O IDH é um indicador social que reúne dados aí sobre saúde, educação, né, e renda. Então, ele é um indicador bem completo, certo? Então, prosseguindo aqui, ainda com relação a essas desigualdades, né, principais problemas existentes, né, no meio rural e urbano. Então, no campo, a gente destaca o que? A concentração de terras, muitos moradores da zona rural não têm acesso à terra, né,
Então, a falta de condições econômicas dos pequenos proprietários, que muitas vezes não têm como produzir, né, para se manter, para continuar nesses espaços rurais, certo? Então, é, então esse também é um problema bem recorrente e a precária infraestrutura pública, né? Então, falta de estradas, as estradas são precárias, as escolas, serviços básicos como educação, né, hospitais, dentre outros, certo? Já nas cidades, né, cabe destacar a questão da falta de emprego, porque concentra o maior número de pessoas e muitas vezes essas pessoas, né, nem todo mundo tem acesso, certo? A dificuldade de acesso a uma moradia digna, né? Então a gente sabe que muita gente acaba indo morar em áreas, né, é, de risco, intensificando o processo de favelização, né, o crescimento das favelas, e também a gente pode destacar a insuficiência de serviços básicos, né, eles não são suficientes para atender a toda a população, então, de serviços de saúde, de educação e de transporte, entre outros, certo, pessoal? Então, esses são os principais problemas sociais, né, existentes no campo e nas cidades, né, dos países que compõem a América do Sul. Esses problemas, gente, problemas sociais levaram, né, à criação, né, de movimentos sociais contemporâneos, que são o quê? São movimentos, né, originários de grupos de pessoas que atuam de modo coletivo em defesa de suas necessidades. Então, a maior parte, né, dessas reivindicações, desses movimentos sociais, está relacionada a coisas básicas, como moradia, terra, água, né, e serviços de saúde e educação. Então, eles reivindicam um direito que, por lei, já deveria ser garantido pelo Estado. Aqui no Brasil, ganham destaque alguns movimentos, né? Eu coloquei três. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então, esse movimento, ele é bem presente, certo? Até os dias de hoje. No caso, ele surgiu em 1984, mas até hoje ele ainda continua muito forte e eles reivindicam o quê? Justamente a reforma agrária, ou seja, o acesso à terra. Embaixo vocês podem ver, né? Lutar, construir, reforma agrária popular. Ou seja, são pessoas que vivem no meio rural, mas que não têm até hoje acesso à terra. E dentre os movimentos sociais urbanos, a gente pode destacar o movimento do passe livre, que reivindica aí a questão dos transportes, das tarifas, elevadas tarifas, né, e má qualidade do serviço de transporte público. Então, esse movimento, ele surgiu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ele reivindica justamente essa questão do transporte público. E a Frente de Luta por Moradia, que também aí está se referindo à questão, né, das pessoas que ainda não têm moradias, né, moradias próprias. Então, quando, né, esses problemas sociais, né, vêm ocasionando a organização de grupos que visam reivindicar esses direitos, né? Então, aqui eu citei alguns exemplos do Brasil, mas também existem movimentos sociais nos demais países, né, que compõem a América do Sul. Então, por hoje, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.